Fala pessoal, eu sempre repito isso. Você precisa, primeiro, se conhecer, ser você, para que você possa ser um bom trade, ser um bom operador do mercado, ser um bom analista, ser um bom desenvolvedor do mercado financeiro. Hoje, nesse bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre a importância de você entender as suas limitações, seus controles emocionais, o que você precisa de dentro para fora para ser um bom trader. Mas antes, roda a vinheta. Fala pessoal, não vai adiantar você comprar o curso mais caro, porque é o cara mais renomado do mundo. Não adianta você fazer a maior dedicação do mundo, porque jogo é jogo, treino é treino. Que se na prática você não olhar para você e não ficar atento a esses elementos que eu vou falar para você nesse vídeo. Fica até o final, vocês vão entender. Mas antes, queria muito, se você gostou, se você vai gostar, se você curtir esse vídeo, dê um joinha, ativa o sininho se você for novo no canal, compartilhe com seus amigos, considere comentar, que eu teria satisfação em responder. Estou ativo no Instagram, me siga lá todo dia, troco uma ideia, bato um papo, troco uma ideia, falo algo relevante ao mercado financeiro. Espero vocês lá. Pessoal, não adianta ter um baita de um curso, gastar 2 mil, 3 mil, não adianta, não vai adiantar você simplesmente, cara, ter uma dedicação intensa se você não olhar para você e falar assim, cara, é isso que eu quero aprender. O aprendizado, de maneira geral, ele depende de alguns fatores. Não adianta ter um sonho, não adianta você sonhar. Por exemplo, eu tinha um sonho de ser engenheiro, mas o cálculo era complicado para mim, então eu optei por ser administrador. Eu queria ser médico, mas não, eu não podia ver sangue, é só um sonho. Você precisa entender aonde entram as suas limitações. Eu só fiz uma analogia para vocês entenderem. Não adianta você sonhar e não entender aquilo que você não é, não sei se a palavra é capaz, não sei se a palavra capaz seria a palavra certa. Se você seja apto a operar, fazer aquilo que você tanto sonhou. Então eu vou recomendar para você, vou falar para vocês o seguinte, vou sugerir para vocês, eu vou simplesmente trocar nesse assunto o seguinte. Para você ser um bom trader, você precisa, além de sonhar só não custa nada, mas você precisa aprender, você precisa entender, primeiro ponto, você precisa entender o porquê e quais os porquês e quais os detalhes daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, sempre tem aquele velho questionamento, cara, o curso de fulano é ruim e o curso de Beltrano também. O curso que fez diferença para mim foi o do ciclano. Mas e por que isso acontece? Eu não sei se vocês já fizeram faculdade. Mas, por exemplo, na faculdade, alguns tinham dificuldade em estatística, outros tinham dificuldade em jurídico. Alguns tinham dificuldade na parte mental, na parte de gestão, de psicológico, outros já não tinham. Então, cada um tem uma deficiência. O ser humano por si só, ele tem ele na verdade, ele é uma engrenagem que cada um fala por si. E aí é onde eu quero chegar nisso tudo. Como é que fica isso no trade, Marcelo? Pensa comigo uma situação, pensa comigo um cenário. Digamos o Marcelo, tá? Que, assim como todo mundo, como todo iniciante, como todo mundo, aconteceu com todo mundo e aconteceu comigo, como acontece com todo mundo que está iniciando, e aconteceu como eu estava iniciando, apenas perdia, apenas entregava, apenas o meu resultado era simplesmente péssimo. E eu via cada vez mais o meu sonho distante, cada vez mais o meu sonho distante daquilo que eu almejava, do que eu estipulava para mim. Falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir chegar na tão sonhada consistência. E aí eu fiz, assim como todo mundo, milhões de cursos. Não, eu não condenei os cursos que eu fiz. E eu vou explicar o porquê. Eu fiz vários cursos, mas nenhum fazia muito sentido para mim. Até que eu encontrei uma pessoa que
pura e simplesmente melhorou a minha visão, a didática dele, a maneira que ele colocava a negociação, o volume, os preços. Cara, mudou minha vida. Esse cara, inclusive, hoje ele é um cara anônimo, é o Lucas, eu falo muito dele, é um cara que eu sou muito grato. Esse cara, inclusive, ele investe muito dinheiro para aprender. Então é um cara que investe muita grana e não é pouca grana que ele investe para aprender. Ele aprende com os caras de fora. Hoje ele opta por não dar aula, porque ele quer viver, ele vive apenas do mercado. Mas ele me deu uma visão diferente. Aí quando eu volto para trás, quando eu volto para antes de todo o processo, quando eu revejo os treinamentos que eu fiz, o treinamento não estava errado. Eu só não tinha, ele só não fazia sentido para mim naquele momento. Após a minha mente abrir, a minha mente melhorar, a minha visão de mercado se aprimorar, algumas coisas e as coisas começaram a fazer sentido nos treinamentos anteriores. Fluxo foi um caso, análise de preço, análise gráfica, análise do volume de preço em relação ao gráfico, ela começou a fazer muito sentido para mim depois que eu retomei. Eu, curiosamente, fiz isso depois. Falei, cara, deixa eu ver se aquilo lá era realmente ignorância da minha parte ou se era, ou simplesmente eu tinha que começar por uma etapa anterior para poder chegar na etapa que eu estava almejando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, não adianta eu fazer uma pós-graduação sem ter feito uma faculdade. Não adianta eu fazer uma faculdade sem não ter feito meu segundo grau, o ensino médio que fala hoje. Então, isso não faz sentido. Então, eu estava avançando uma etapa do meu processo e eu tive que retroceder ao passo do iniciante, ou seja, daquilo que realmente do cara que está começando, do cara que está entendendo, tem que entender, eu precisava entender o mercado, eu precisava entender a dinâmica do mercado, eu precisava entender o que significava, o que era cada coisa, os porquês daquele processo para poder eu simplesmente passar de fase. Eu sempre falo isso, né? Sempre passar de fase, passar de uma etapa onde eu estava no mercado, de iniciante, para intermediário e depois para o avançado. E aí, pessoal, as coisas começam a dar um estalo, começa a dar um clique. Você começa a entender um pouco o porquê do preço estar nas alturas, o porquê que o preço está baixo, o porquê das movimentações do mercado, o porquê que as influências econômicas fazem tanta diferença em relação à economia, em relação ao mercado, em relação ao trade, em relação ao mercado como um todo, aprendendo a cada dia, aprendendo mais sobre Bitcoin, aprendendo mais sobre opções, não é binária, galera, opções de mercado, aprendendo mais sobre o mercado de ações, algo que eu domino muito, há muito tempo. Então, entendendo mais em cada lacuna, em cada pedaço. E aí, cada dia, a cada momento, eu fui me tornando um trader mais completo. E esse é o meu principal objetivo, é me tornar um trader mais completo. Me tornar um cara que entenda do mercado como um todo, não só de uma simples movimentação no day trade, de uma simples movimentação por que ele está subindo, por que ele está caindo, o porquê que ele me violinou. Não apenas isso, é me tornar na minha amplitude. Mas para isso tudo, eu precisava conhecer as minhas limitações. E quais são essas limitações? Vamos lá. Operar alto com pouco dinheiro. É o tal do operar alavancado. Ou seja, eu operar alavancado me tornava um cara tenso, complicado, intenso. Eu não conseguia parar, não conseguia raciocinar. E aí eu comecei a entender que mais dinheiro não é sinônimo de eu operar com mais contratos. Mais dinheiro é sinônimo de eu operar mais tranquilo, ou seja, com menos contratos. Então, esse era um dos detalhes que era bem importante na minha trajetória, no meu processo. Era entender o porquê que eu estou sofrendo. E o trade não tem que ser sofrido. O trade não tem que ser maltratado. Você não precisa simplesmente ter um trade difícil, porque, cara, ele tem que ser suave. E essa era a minha principal luta. Esse era o meu principal desafio.
Cara, você ter alta performance todo dia, esquece, é humanamente impossível. Você precisa ser um atleta da mente, você precisa ser um cara extremamente ultrassônico, você precisa ter ultra para poder chegar no nível de não ter problema no trade. Cara, e vamos lá, convenhamos, é humanamente impossível. Você não consegue ter o máximo dos máximos nas operações todos os dias. Outra coisa importante, quer saber uma coisa? Quer saber um detalhe? Quer saber uma coisa que as coisas que me faziam mal era trade caro, alavancado, preço médio. Ou até mesmo quando eu arrastava meu stop. Voltando ao preço médio, repito, preço médio bem feito não é problema, é solução, mas desde que você saiba fazer. Mas esse é assunto para outro vídeo. Agora outro ponto importante, é importante que você olhe para dentro de você e fale assim, toda vez que eu entro, eu passo mal, alguma coisa tem errado. Quer saber os motivos? Ou você não entende do processo, ou você não está entendendo, você não sabe o que você está fazendo, então você não está seguro que aquela operação era uma operação que realmente está no teu trade system. Esse é um ponto. Ou você está alavancado, ou você está com stop mal posicionado, ou posicionado muito caro, ou você está simplesmente clicando por clicar. Ou, finalizando, é mais importante do que todos, ou você vem numa sequência, eu já falei isso em um vídeo, de perdas, e isso está maltratando você, porque você sempre remete ao passado. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comente, eu faço questão de responder para vocês. Mas se entendeu, comente também, que eu serei bem grato pelo comentário. Mas antes, bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, eu tenho esse canal, um canal que eu gosto muito, estou feliz demais pelo meu canal, porque eu ajudo pessoas, eu troco ideia com as pessoas, eu tento simplesmente estar do lado de vocês para poder simplesmente contribuir com o dia a dia de vocês. Eu tento responder da melhor maneira possível, eu tento estar do lado no comentário de vocês. Então, dê um joinha, ativa o sininho, estou ativo no Instagram, me siga lá. Mas obrigado por tudo e fui!